Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, estatística e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, eu quero falar em especial para você que vai prestar o concurso aí da PM de Minas Gerais. Estamos aí nas proximidades, né, praticamente na véspera da prova, estamos alguns dias aí, temos aí mais uns 4, 5 dias ainda de estudo, e esta aula é justamente para poder te dar aí um pouquinho mais de segurança em alguns assuntos relacionados à estatística, beleza? Vem comigo então para a gente fazer essa revisão geral aí. Galera, nós vamos na aula de hoje falar especificamente sobre a parte básica da estatística, tá? Os seus conceitos básicos, definição de população, amostra, variáveis qualitativas, quantitativas e sobre médias, galera. Essa é a base da estatística, tranquilo? Então vamos lá. Bom, na nossa aula nós já falamos sobre isso, né? Do conceito principal do que seria estatística, né? Que é uma forma sistemática de organizar, descrever, analisar, né? Ela analisa dados, ela apresenta dados, ela tira conclusões a partir dos dados colhidos. Então a estatística faz isso, né? Vai lá, faz a pesquisa, que é a análise dos dados, depois ela apresenta esses dados através de tabelas e de gráficos e, por fim, ela tira as suas conclusões, ok? Isso que é a estatística. Bom, a estatística descritiva, que é o nosso caso aqui, que é alvo do nosso estudo, engloba alguns conceitos importantes. O principal conceito na estatística é o conceito de população. Isso é algo muito simples que tem que ficar claro para todos nós. Professor, o que é população estatística, galera? É o conjunto de todos os elementos de interesse em um determinado estudo. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos dar um exemplo. Vamos supor os eleitores da cidade de Goiânia, galera. Veja bem, quem é a população? A população são todas as pessoas habilitadas a votarem. Isso que é população, é o conjunto de todos os eleitores, independente de sua idade, independente de ser jovem lá a partir dos 16 anos ou idoso, ok? Todas as pessoas que estão habilitadas, que possuem seu título de eleitor, fazem parte da população eleitoral da cidade de Goiânia. Poderíamos dar um outro exemplo. Qual é a população dos praças, dos soldados praças aí de Minas Gerais? A população é o total de soldados que existe atualmente aí na praça de Minas Gerais, ok? Então isso que é a população, é uma totalidade, beleza? Tranquilo? Então sempre fique ligado nisso daí. Quando se falar em população, nós estamos nos referindo ao todo, sem exceção, ok? Bom, aí o outro conceito que vem logo na sequência é o conceito de amostra. O que seria amostra? A amostra é uma parte da população que foi selecionada para uma determinada análise, tá? Falando dos eleitores da cidade de Goiânia, por exemplo, eleitores maiores de 60 anos da cidade de Goiânia. Isso aqui é uma amostra somente da população, porque os eleitores da cidade de Goiânia não são somente os que têm mais de 60 anos, são todas as pessoas, inclusive os que têm menos de 60 anos. Todos os habilitados a partir de 16 anos são eleitores lá de Goiânia. Então, quando eu delimito, eu pego só uma parte da população, eu estou pegando uma amostra. Se eu pegasse, olha só, eu dei um exemplo anterior sobre a população de todos os soldados da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. Veja bem, isso é uma população, todo o estado de Minas Gerais. Mas se eu fizesse referência somente aos policiais de Belo Horizonte, então eu estou limitando o meu espaço amostral a somente os soldados que atuam na cidade de Belo Horizonte.
Observe que isso é uma parte da população, ok? Então, estou pegando uma amostra, tranquilo? Então, lembre, população é o todo, amostra é parte deste todo. Bom, um outro conceito muito importante também é o conceito de variáveis estatísticas. Nós temos basicamente dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa, ok? A classificação fica assim, a qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. O que é a qualitativa nominal? O próprio nome já diz, quando faz referência a um atributo, sexo, cor dos olhos e por aí vai. Ordinal, quando é um atributo que pode ser classificado, né? Classe social, então eu tenho a classe baixa, média, alta, então eu posso classificar esse atributo. Aí ela é uma qualitativa ordinal. Grau de instrução, eu tenho só a alfabetização básica, eu tenho só o ensino fundamental, eu tenho ensino médio, eu tenho graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por aí vai. Então isso aí é uma classificação do grau de instrução. Então, grau de instrução se enquadra como qualitativa ordinal. Por quê? Porque pode ser ordenada, colocada em fila, em ordem, ok? Já sexo, cor dos olhos, não tem como. E aí ela é chamada só de nominal. Bom, a quantitativa. A quantitativa também pode ser de duas formas, contínua ou discreta. Quando que ela vai ser contínua? Exemplo, peso, altura, salário, idade. Quantitativa faz referência a valores numéricos. Então, sempre que a variável fazer referência a um número, eu tenho uma variável quantitativa. Ela vai ser contínua quando esse número poder ser expresso por vírgula, de forma decimal. Por exemplo, peso. A pessoa tem lá 75,5 quilogramas. Altura, 1,72 m. Então, é um valor que é atribuído com vírgula. E aí eu tenho a parte decimal. Então, sempre que eu tiver valores expressos por vírgula, a minha variável quantitativa vai ser contínua. Quando que ela vai ser discreta? Exemplo. Número de filhos, número de carros. Observem, isso são valores numéricos? São. Então, é uma variável quantitativa. Agora, esses valores numéricos, eles podem ser expressos por vírgula? Eu posso ter 2 filhos e meio, 3 filhos e meio, 4 filhos e meio? Não. Ou eu tenho 4, ou eu tenho 5. Ou eu tenho 3, ou eu tenho 4. Então, não tem como ter 1 filho e meio, ok? Número de carros, a mesma coisa, são valores inteiros. Então, a variável é quantitativa quando faz referência a números. Ela vai ser contínua quando os números puderem ser expressos em vírgula. E vai ser discreta quando os números poderem ser expressos somente na sua forma inteira. Beleza? Bom, depois dessa revisão, agora vamos para os exercícios. Exercício 1. Dentre os 300 soldados de um batalhão, 30 foram selecionados para responder sobre o turno de trabalho de sua preferência. Os resultados obtidos foram os seguintes. Turno preferido, manhã, 10 soldados, tarde, 12 soldados, noite, 8 soldados. Ok? Bom, continuação. Com relação aos dados obtidos, podemos afirmar que, primeira afirmação, a população total desta pesquisa é de 300 soldados. Afirmação 2, a amostra desta pesquisa é de 30 soldados. Com relação às afirmativas, podemos concluir que somente a 1 está correta, somente a 2 está correta, a 1 e a 2 estão corretas, todas estão erradas, ok? Bom, então vamos fazer a análise. Nós já vimos o conceito de população e de amostra. Vimos que população é o todo e amostra é parte do todo. Voltando aqui no exercício, nós temos a seguinte informação. Que quantas pessoas existem, quantos soldados existem neste batalhão? Existem
300 soldados. Então, qual é a população dos soldados desse batalhão? 300 soldados. O que diz na primeira afirmação? A população total desta pesquisa é de 300 soldados. Então, está correto. Isso aqui é verdadeiro, ok? Depois, na questão, nós temos o seguinte: 30 foram selecionados, ou seja, da população de 300 foram escolhidos 30. Então, parte da população é chamado de quê? De amostra. Então, o que diz na segunda afirmação? A amostra desta pesquisa é de 30 soldados? Verdadeiro. Então, somente a 1 está correta? Não, falsa. Somente a 2 está correta? Falsa. A 1 e a 2 estão corretas? Isso aqui é verdadeiro. E a letra D, todas estão erradas, não é? As duas estão corretas. Então, resposta correta, letra C. Tranquilinho? Beleza? Galera, é importante fixar bem esse conceito aí. Depois que você entendeu, as perguntas que poderão surgir no concurso, não vai fugir muito dessa realidade. Ele vai te dar uma situação, te dar uma certa quantidade, e aí fazer uma série de afirmativas e pedir para você tirar sua conclusão, se é verdadeiro ou se é falso. Com relação à população e amostra, não tem muito que se inventar, não. É algo mais ou menos assim. Então, eu criei um exercício para dar a ideia para vocês de que forma que pode ser cobrado. Mas, enfim, o que eu preciso ter para responder uma questão referente à população e à amostra? É exatamente saber o conceito de população e de amostra. Diante desse conceito, você consegue analisar se aquela afirmativa é falsa ou verdadeira. Tranquilo? Belezinha, né? Exercício 2, galera. Ó, para cada um dos seguintes caracteres, idade, local de nascimento, distância da casa à escola, cor do cabelo, podemos afirmar que são quantitativos os itens. Veja bem, aí aqui eu tenho as alternativas. Observe que esta questão, ela está fazendo referência ao tipo de variável. Observe que na nossa revisão, nós falamos que nós temos duas variáveis. A variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa, ela faz referência a atributos, a nomes que são dados. Cor dos olhos, sexo, grau de instrução, nível social, enfim. Isso são atributos. Então, a variável que faz referência a isso é a variável qualitativa. Dentro da variável qualitativa, nós vimos que nós temos duas, tá? A nominal e a ordinal. A nominal é aquela que nós não conseguimos ordenar, colocar numa fileira, numa sequência, ok? Sexo. Sexo não tem quem vem primeiro, quem vem segundo, coisas desse tipo. Cor dos olhos também não tem como. Então, ela é uma variável qualitativa nominal. A ordinal é porque eu posso colocá-la em ordem. Por exemplo, grau de instrução. Aí eu tenho ensino fundamental, depois médio, depois graduação, depois especialização, mestrado e assim por diante. Então, existe uma ordem hierárquica na organização de um grau de instrução. Esse exemplo faz referência a uma qualitativa ordinal, porque é um atributo que pode ser organizado numa certa ordem, beleza? Aí, o outro tipo de variável é a variável quantitativa. A quantitativa, diferentemente da qualitativa, ela faz referência a números, a valores. E também pode ser de duas formas. Pode ser contínua ou discreta. Quando que é contínua? Quando o número, o valor numérico pode ser expresso por vírgula. Altura, peso, pode ser expresso por vírgula. E discreta, quando ela não pode ser expressa por vírgula, ou seja, quando ela for um número inteiro, quantidade de filhos, quantidade de televisores, quantidade de imóveis. Então, isso aí é algo que só pode ser atribuído o valor exato, inteiro, não expresso por vírgula, ok? Belezinha?
Bom, aqui nesse exercício, ele fala sobre os quantitativos. Ele não classificou o quantitativo. Então, para ser quantitativo, basta fazer referência a valores. Então, vamos analisar idade. Para você expressar a idade e valores, então aqui, ó, esse item é quantitativo. Local de nascimento. Para você informar o local de nascimento, você tem que informar valores? Não. Você pode ter nascido em Belo Horizonte, você pode ter nascido em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar. Então, local de nascimento não expressa valores, então não é quantitativo. Distância da casa à escola, isso é quantitativo? É. Então, distância da casa à escola é quantitativo, porque você pode estar localizado a 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3, 10, 15, 20, 30 quilômetros, enfim. Cor do cabelo. Cor do cabelo pode ser expresso por número? Não, não pode ser expresso por número. Então, não é variável quantitativa. Sendo assim, quais são as verdadeiras? A primeira e a terceira. Então, letra A está descartado, letra B está descartado, letra C, somente os itens 1 e 3 é a resposta correta. Ok? Esses são os quantitativos. Tranquilinho? Beleza? Exercício 3, galera, olha só. Relativamente aos habitantes de um prédio, considere as seguintes variáveis estatísticas. Tempo que passa a ver televisão. Número de pessoas da família. Número de pares de sapatos. Classificando cada uma das variáveis estatísticas em quantitativa, discreta ou contínua, podemos afirmar que... Então, veja bem. Agora, esse exercício, ele foi um pouco mais além. Ele não exigiu simplesmente a classificação em quantitativa, que é aquela que faz referência a números, valores, mas pediu, além de identificar se é uma variável que faz referência a números, que tipo de variável é essa? Se é contínua, aquela que é expressa por vírgula, ou discreta, aquela que só apresenta valores inteiros. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Ele disse que o item 1 é tempo que passa a ver televisão. Vamos analisar isso? Você passa quanto tempo a ver televisão? 1 hora, 2 horas, é sempre valor inteiro? Ou você pode passar 1 hora e 15 minutos? Ou você pode passar 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 10 horas e meia. Então, o tempo que passa a ver televisão pode ser expresso por vírgula. Sendo assim, é uma variável contínua. Ok? Quantitativa contínua. Número de pessoas da família. Bom, isso entra naquela mesma analogia do número de filhos que nós falamos no início da aula. Ou você tem 2 membros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, ok? Então, nunca vai ter 1 membro e meio, 2 membros e meio, né? Então, isso aqui é uma variável discreta, ok? Números de pares de sapato. Galera, a mesma situação, ou você tem 1 par, ou 2 pares, ou 3 pares, tá? Porque ele quer saber pares de sapato, ok? Então, você vai ter sempre um valor inteiro, não tem como ter um valor expresso por vírgula. Então, também é uma variável discreta, ok? Então, eu tenho que a primeira é contínua, a segunda e a terceira são discretas. O que ele fala na letra A? Ele quer que uma dessas afirmativas, a gente considere ela válida. Então, na letra A, ele fala, a alternativa 1 é quantitativa discreta. É discreta? Não, a gente viu que é contínua. Letra B, a alternativa 2 é contínua. Não, a gente viu que a 2 é discreta. C, a alternativa 3 é contínua. Não, a 3 também é discreta. E a letra D, a alternativa 2 e 3 são discretas. E é verdadeiro isso, nós acabamos de identificar. Então, resposta correta,
letra D. Belezinha? Tranquilo, galera? Pessoal, com relação à variável, não vai fugir disso daqui, ok? O que a banca lá pode estar criando? É só mudando o contexto da análise. Então, você tem que saber o que é uma variável, tá? Como que ela se classifica em qualitativa e quantitativa, saber o que é a qualitativa, saber o que é a quantitativa, saber a classificação de cada uma delas, nominal, ordinal, contínua e discreta, pronto. Com base nisso, ele só vai pedir para você fazer análise e julgar verdadeiro ou falso, da mesma situação da população e da amostra, beleza? Se você sabe isso, 10 está pronto para fazer a prova. Qualquer questão que cair nesse sentido, você está preparado para responder, ok? Bom, de que formas que pode ser apresentado os dados estatísticos? Através de tabelas ou através de gráficos, tá? Vamos relembrar aqui as tabelas, né? Tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma colunas e linhas, ok? Para fins de comparação. Um exemplo de uma tabela, aqui tem uma arrecadação mensal do ICM do Paraná. Então, observe que no corpo da tabela, nós temos praticamente 100% das informações que precisamos. A parte principal, aqui é chamado vem o título, né, que faz referência ao que a tabela está representando. Então, essa tabela representa o quê? A arrecadação mensal do ICMS, né? A parte intermediária, que é chamado de corpo da tabela, vem as informações dispostas em linhas e em colunas. Então, no mês de janeiro arrecadou 275, fevereiro, março, e o valor que arrecadou em cada período, ok? E na parte de baixo vem a fonte, né? E a nota também. A fonte é digamos assim, o órgão responsável por essas informações, no caso aqui a Secretaria de Fazenda. E a nota é sempre alguma observação com relação a esses dados. Então, isso aqui é o que compõe uma tabela. Então, a leitura dela é muito simples, né? No nosso caso aqui, que é o total de arrecadação, basta a gente observar o mês e o valor referente a esse mês de arrecadação. Bom, qualquer pergunta com relação à tabela é feita no sentido simplesmente de observação, ok? Gráficos. Bom, o gráfico é uma outra forma de representação de dados, só que agora é uma representação geométrica, né? Que pode ser de várias formas. Pode ser em colunas, barras, linhas ou em setores. O que mais é utilizado é ele em colunas, é ele em linhas e, eventualmente, barras ou setores, né? Colunas e linhas geralmente é o mais utilizado nos concursos aí. Em alguns casos também em setor ou pizza. Bom, vamos relembrar. Coluna é quando os dados estão dispostos na vertical, ok? Na parte de baixo, nesse exemplo aqui, aquela mesma arrecadação de ICM, né? Então, está aqui todos os meses do ano de 2001 e aqui na vertical os valores. E o tamanho de cada coluna é de acordo com o valor da arrecadação no período que ele fizer referência, ok? Aí nós temos em barra. Em barra, a disposição é na horizontal. Então, no caso aqui, é uma pesquisa sobre os candidatos, né? Sobre a média de desmatamento anual, né? Aí nós temos aqui a gestão de quem era o ministro da época e a quantidade de desmatamento que aconteceu nesse período. Então, a gente observa aqui os dados e o tamanho desta barra, né, expressa na vertical, indica a quantidade de desmatamento que aconteceu em quilômetros quadrados desde 1990. Então, a gente observa aqui que houve um crescimento desse desmatamento, né? De um ano para o outro não teve nenhuma situação que diminuiu. Houve um empate aqui, né? Mas depois ele continuou crescendo, não houve nenhuma diminuição. Ok?
Gráfico de linha, galera. O que é o gráfico de linha? O gráfico de linha, como o próprio nome já diz, são unidos por uma linha. Então eu tenho aqui o ano de 1980, eu tenho aqui o ano de 1990, eu tenho aqui o ano de 2000. População de Ubatuba, como que ela se situou? Em 1980 ela estava entre 20 e 40 mil. Em 1990 ela estava entre 40 e 60. No ano 2000 ela já estava entre 60 e 80. Para nós descobrirmos a referência de cada um desses valores, é só puxar para cá, ó. Eu puxo para cá, eu sei mais ou menos aonde que eles estão localizados, ó, ok? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir mais ou menos qual é o valor de referência de cada um desses anos. Beleza? Gráfico em setor. O gráfico em setor é uma circunferência dividida em setores. Esses setores têm um formato de uma pizza. Imagina uma pizza. Cada pedaço daquela pizza representa um setor. Então, esses setores fazem referência a uma determinada pesquisa estatística. No exemplo nosso aqui, nós estamos trazendo aqui uma pesquisa do percentual da receita operacional líquida das empresas pertencente às atividades características do turismo. Aí as cores fazem referência a transporte aéreo, rodoviário, agência de viagens, serviços desportivos de lazer. E observem que cada cor tem um percentual indicado aqui. E aí a gente faz a leitura. Esse percentual, para nós descobrirmos o seu valor específico, eu preciso saber, obviamente, quantas pessoas foram pesquisadas. Aí, sabendo o total de pessoas, basta eu calcular esse percentual, que eu sei quantas pessoas aquele percentual faz referência. Por exemplo, se aqui foi pesquisado 1.000 pessoas, e aqui, nesse agência de viagens, 35%, então 35,19%. Então, 35,19 de 1.000 vai dar 351,9, praticamente 352 pessoas, ok? Então, por aí vai. Tranquilo? Aliás, serviço de alimentação, que é 35, né? Agência de viagens está aqui 2,52. Beleza? Bom, é só identificar a cor, verificar o percentual indicado e calcular esse percentual do total de pessoas que foram entrevistadas. Beleza? Bom, então vamos para exercício. Exercício número 4, galera. Olha só. Nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos um gráfico em colunas, né? Que está indicando a produção de milhões de toneladas por ano nos Estados Unidos, na União Europeia e na China. E aqui tem uma continuidade do gráfico dizendo desse total produzido a quantidade que é reciclada, reaproveitada, né? Então, nos Estados Unidos reaproveita 34%, na União Europeia 45%, na China 30%, ok? Então, eu tenho aqui a indicação do total da produção de cada região, né? Estados Unidos, União Europeia e China. E na outra tabela eu tenho referência ao total em percentual reciclado de cada região aí. Bom, continuando. Os gráficos acima apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Veja bem, o gráfico deu a produção e o percentual que é reciclado. E a pergunta aqui é exatamente isso. Ele quer que a gente encontre
em milhões de toneladas a diferença entre as quantidades de lixos recicladas, não produzidas, recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano. Ok? Está aqui as alternativas. Bom, para a gente fazer essa análise, vamos voltar aqui no gráfico. Estados Unidos. Estados Unidos. Produção. Qual é a produção dos Estados Unidos? 238. Desse percentual, desse total, 238 milhões de toneladas, quantos por cento é reciclado nos Estados Unidos? De acordo com o gráfico, 34% dessa produção é reciclado. Professor, como que eu encontro 34% de 238? Para encontrar a porcentagem de qualquer valor, basta você pegar o índice da porcentagem, multiplicar pelo valor e dividir por 100. Então, basta eu pegar 238 vezes 34 e dividir esse resultado por 100. Vamos fazer isso? Olha só. 238 vezes 34. 4 vezes 8, 32. Fica o 2 e vão 3. 4 vezes 3 é 12. 12 com 3 são 15. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 3 são 9, com 2 são 11, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Somando eu tenho 2, 5 e 4, 9, 9 e 1, 10, vai 1, 7 e 1, 8. 8.092. 8.092. Isso aqui tem que ser dividido por 100. Para dividir por 100, galera, olha como é simples. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Então, basta eu contar duas casas da direita para a esquerda e colocar a vírgula. E se tivesse vírgula, professor? Eu contaria a partir da vírgula. Como não tem vírgula, 8.092, eu conto duas casas, vai dar 80,92. Beleza? Então, 80,92 é o percentual, é o total em milhões de toneladas nos Estados Unidos que é reciclado. Bom, ele pediu para comparar Estados Unidos com China. Então agora vamos fazer da China. China. Qual é a produção da China em milhões de toneladas? 300. Qual é o percentual da China que é reciclado? Bom, então vamos lá. Reciclado 30%. Então 300 vezes 30 dividido por 100. Galera, 300 vezes 30, 3 vezes 3 vai dar 9. Então vai dar 9.000. Ok? 9.000 dividido por 100. Como é zero, quando é diferente de zero, eu coloco a vírgula. Mas quando é só zero, eu posso eliminar. Ó. Simplifica aqui. 2 zeros com 2 zeros vai dar 90. Ok? Ou, se você quiser, 90,00. Bom, mas o exercício não quer saber qual é o total em milhões de toneladas reciclado. Ele quer saber a diferença entre China e Estados Unidos. Então, agora, entre esses dois valores, eu tenho que calcular a diferença entre eles. Bom, a diferença é sempre o maior menos o menor. Então, eu vou pegar 90,00 e vou subtrair de 80,92. Vamos fazer essa diferença aqui. Tranquilo? Bom, a gente sabe lá na regra de subtração que quando não for possível nós fazermos a diferença, nós temos que emprestar, não é assim? Então, esse zero não dá para tirar. Ele vai ter que emprestar desse, que tem que emprestar desse, que tem que emprestar do 9. Então, o meu 9 vai ficar valendo 8, esse zero vai ficar valendo 9, esse outro zero vai ficar valendo 9 e esse cara aqui vai ficar valendo 10. Agora eu posso fazer a diferença. 10 tira 2, 8. 9 tira 9, 0. 9 tira 0, 9.
8 tira 8, 0. Então, resposta, a diferença vai ser 9,08 toneladas, milhões, né? Milhões de toneladas, ok? Beleza? Então, de acordo com as alternativas de resposta, vou apagar aqui no cantinho, ó. De acordo com as alternativas de resposta, a diferença, letra A, 9,08. Observe que os exercícios que envolvem gráficos também não vai exigir de você aí um conhecimento muito apurado, galera. O que vai exigir de você é uma boa observação. Você tem que saber olhar com atenção o gráfico, tomar cuidado com todos os detalhes. Você resolve com muita tranquilidade, beleza? Então tá aqui, tá respondido o nosso exercício. Vamos ver mais um aí. Exercício 5, olha só. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos anófilis após exposição ou não às superfícies cobertas com fungos, sabidamente pesticidas. Ao longo de 2 semanas, os dados obtidos estão presentes no gráfico abaixo. Então está aqui o gráfico. É muito importante a gente entender a leitura gráfica. Isso aqui é um gráfico em linhas, tá? E esse gráfico está relatando 2 situações. Tem mosquitos, né? Tem mosquito que está exposto, né, a esses pesticidas, e tem mosquito que não está exposto a este pesticida. E aí eu tenho que ficar atento na legenda que o gráfico foi apresentado. A primeira observação é essa. Eu tenho que identificar quem é quem nessa legenda. Aqui ele disse o seguinte, ó, quando eu tiver uma linha contínua e um quadradinho, eu estou fazendo referência aos mosquitos que foram expostos a esses pesticidas. Quando eu tiver linha tracejada com uma bolinha, faz referência aos mosquitos que não foram expostos a este pesticida. E aí o gráfico está mostrando aqui, ó, de porcentagem de sobrevivência. Tá? Porcentagem de sobrevivência. Aqui 20%, 40%, 60%, 70%, 100%. Ou seja, todos os mosquitos nesse primeiro momento estão vivos. E conforme vai passando as semanas, né? Porque aqui está fazendo referência a semanas, 2 semanas, 4, 6, 8, 10, 12, 14 semanas, conforme vai passando as semanas, a quantidade de mosquitos vai morrendo. Ok? Uma vai se preservando e a outra vai diminuindo. Por quê? Por conta do efeito do pesticida. As que possuem o quadradinho estão em áreas que foram expostas, né, por pesticidas, portanto vai fazer efeito e vai matar esses mosquitos. E as de bolinha estão em áreas que não teve nenhum pesticida, ou seja, não estão expostas a um controle biológico, então o poder de sobrevivência deles é maior, por isso eles conseguem durar muito mais tempo. Então, entendido isso, agora vamos para a pergunta. No grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12. Galera, o que ele quer que nós apuremos? Primeiro, ele faz referência ao grupo que foi exposto aos fungos, exposto aos pesticidas, ou seja, aqueles que estão representados pela linha contínua e o quadradinho. Olha aqui o gráfico. Esses caras aqui, ó, esses mosquitos foram expostos
ao pesticida, aos fungos, beleza? Então a pergunta é relacionada a eles e não a esses de bolinha. Então eu posso ignorar essa informação dos de bolinha, que são os mosquitos que não foram expostos. Ele quer os que foram expostos. Aí ele pergunta, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre quais dias aqui? Bom, vamos agora fazer a leitura na vertical da porcentagem de sobrevivência. Eu tenho aqui 0, 20, 40, 60, 80 e 100. O que eu entendo e que você precisa compreender muito bem é que esta tabela, este gráfico que está sendo apresentado, ele tem que ser exposto respeitando uma escala. E a escala, galera, ela não é colocada de forma aleatória. Ela tem que ter uma certa... o espaçamento entre as informações tem que ser preciso, tá? E proporcional um ao outro. Não pode ser feito de forma aleatória. Então eu entendo o seguinte, que entre 0 e 2 existe quem aqui? Existe o 1. Entre o 2 e o 4, aqui no meio, eu tenho 3. Entre 4 e 6, aqui no meio, eu tenho 5. E assim por diante. A mesma coisa com relação à porcentagem de sobrevivência. Entre 0 e 20 eu tenho 10. Entre 20 e 40 eu tenho 30. Entre 40 e 60 eu tenho 50. Entre 60 e 80 eu tenho 70. E entre 80 e 100 eu tenho 90. Ok? A pergunta está relacionada a 50% de sobrevivência. Olha os 50 aqui, ó. Então, para descobrir qual é o período, basta eu projetar na horizontal, ver aonde que ele vai tocar. Vai tocar exatamente neste ponto aqui, ó, do gráfico. Agora, eu encontrei ali, como eu quero saber os dias que ele faz referência, eu vou descer agora na vertical, ó. Olha só, que período que é este período aqui, galera, ó. Este período aqui está entre quem? Entre 8 e 10. Então, veja bem, a pergunta era, o grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre o 8º e o 10º dia. Então, resposta aqui, ó, letra D. Viram? Qual foi o cálculo que nós fizemos aqui? Qual foi a complexidade deste exercício? A complexidade está somente na sua compreensão. Por isso que eu detalhei cada informação e como que é feita a leitura dele. Se você compreendeu isso, galera, tranquilo, você vai fazer qualquer exercício referente a gráfico aí. É só você saber fazer a leitura dele. As perguntas, elas são bastante básicas. Você faz a leitura e no próprio gráfico você já tem a resposta do exercício. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para mais um aí. Olha só. Olha essa outra situação. No gráfico abaixo, mostra-se como variou o valor do dólar em relação ao real entre o final de 2001 e o início de 2005. Por exemplo, em janeiro de 2002, um dólar valia cerca de R$ 2,40. Ok? Aqui, ó, janeiro de 2002, ó, tá aqui, ó, 2002. Aqui é 2002. Em janeiro de 2002, ó, 2,40. Ok? É isso que o exercício está falando. Bom, e assim o gráfico vai mostrando a variação do dólar de ano a ano. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Durante esse período, a época em que o real esteve mais desvalorizado em relação ao dólar foi no letra A, final de 2001, B, final de 2002, final de 2003, final de 2004, final de 2005. Galera, mais um exercício baba, né? É um exercício que para você responder,
basta simplesmente você saber fazer a leitura gráfica. Você, sabendo analisar o gráfico, você dá essa resposta sem precisar fazer nenhum cálculo. Mas observe que existe aqui um trocadilho de palavras que às vezes pode induzir o aluno ao erro. Não é uma pegadinha. Eu sou contra esse posicionamento de pegadinha. O que existe é má interpretação. Por isso você tem que estar atento e fazer uma leitura com muito cuidado. A pergunta é: a época em que o real esteve mais desvalorizado? É uma pergunta não muito comum, porque geralmente, ao invés da gente dizer real desvalorizado, nós, no nosso dia a dia, costumamos dizer dólar valorizado. Nós costumamos fazer referência ao que valorizou e não ao que desvalorizou. Então, dizer que o real está mais desvalorizado é a mesma coisa que dizer que o dólar está mais valorizado. Ok? Então eu tenho que ter esta associação nessas informações. Ok? Muita gente acabou dançando nesse exercício porque ele considerou essa desvalorização aqui em relação ao dólar. E aí ele dançou no exercício. Olha aqui o nosso gráfico. Então eu tenho aqui o ano de 2002, aqui é o ano de 2002, aqui é o ano de 2003, aqui 2004 e por último eu tenho aqui o 2005, ok? Aqui começa janeiro, aí aqui vai terminar dezembro, aí começa janeiro de 2003, aí aqui começa janeiro de 2004 e assim por diante. Galera, observem bem. Este gráfico, como disse no início do exercício, olha só, no gráfico abaixo mostra como variou o valor do dólar em relação ao real. Então, esse gráfico mostra o valor do dólar em relação ao real. Aí ele até deu exemplo. Em janeiro, um real valia 2 dólares, aliás, um dólar valia R$2,40, ok? Bom, a desvalorização, ela vai acontecer em que situação? Quanto mais real eu tiver que pagar por um dólar. Isso é desvalorização. E aí muita gente acabou interpretando errado isso. Ele achou que desvalorizar é a diminuição do real. Ah, aqui o real está menor. Então, foi nesse período que houve a maior desvalorização. Não. Quanto menos reais eu pagar por um dólar, isso mostra valorização do real. Quanto mais reais eu pagar por um dólar, isto mostra a desvalorização do real. Entenderam? Então nós temos que ficar atento à palavra que está sendo empregada. Dessa forma, aonde que está o maior valor pago? Olha aqui, ó. Exatamente aqui. O que eu falei para vocês com relação à disposição dos dados no gráfico? Eles respeitam uma escala. Então, entre 2002 e 2003, exatamente no meio está o mês de julho, que seria a metade. Observe que essa situação aconteceu depois de julho, mas no ano de 2002, já caminhando para o final, depois de julho, já está no segundo semestre. Então eu posso afirmar que a maior desvalorização que aconteceu nesse período foi no final de 2002. Viram que moleza, galera? Uma simples observação e aí o aluno acaba dando bobeira e errando. Repito mais uma vez, tome cuidado, lê com muita atenção o gráfico, você consegue resolver com muita tranquilidade isso daqui, beleza? Pode ter certeza que espera algo desse tipo assim também, pode ser cobrado, né, pela banca aí, quando se fazer referência a gráficos, ok? Bom, um outro assunto também muito pertinente em estatística é sobre médias, galera. Bom, classificação das médias. A gente viu que as médias podem ser aritmética simples, aritmética ponderada, geométrica ou harmônica. Galera,
Essas duas últimas, geométrica e harmônica, elas não são muito comuns de serem cobradas em concurso. Não que não possa ser cobrado. Na nossa aula, nós fizemos referência sobre a geométrica e a harmônica. Nessa revisão, nós vamos falar das duas mais importantes, que é a simples e a ponderada, ok? Beleza? Bom, o que é a média aritmética simples? Na média aritmética simples, ela é muito básica, por isso que ela é chamada de simples. É a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Ponto final. Se você tem 10 valores, você soma os 10 valores e divide por 10. Se você tem 7 valores, você soma os 7 valores e divide por 7. Isso que é média aritmética. É a soma da quantidade pelo total que foi somado. Tá? Beleza? Bom, muito simples. X1, X2, X3 são os valores que estão sendo somados até um valor Xn. E N é a quantidade deles. Então, eu somo e divido pela quantidade. Beleza? Então, conclusão. Média é soma dividido pela contagem. Vamos ver a média aritmética ponderada. A ponderada já tem um detalhezinho. Ela vai ser soma também? Vai. Só que cada valor está associado a um atributo, a um peso. Então, eu vou ter que fazer esta multiplicação. Associam-se números a certos fatores de ponderação ou pesos, que depende do significado ou importância atribuído aos mesmos. Então, eu tenho um valor x1, x2, x3 até um valor xk, e eu tenho um peso W1, W2 até um peso WK. Então, a média aritmética ponderada, quando existem valores associados a outros valores, vai ser dado pelo produto de cada valor associado, pela soma dos valores dos produtos associados, dividido pela soma dos pesos ou das frequências com que esses produtos aparecem, ok? Por isso que foi escrito aqui que depende do significado ou importância atribuída, beleza? Então isso aqui é denominado média aritmética ponderada. Vamos ver exemplos disso daqui. Olha só, 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas para escolher qual delas Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente um maior lucro médio anual. Olha só a pergunta, olha só a informação, aliás, aqui. Decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Lucro médio anual. O que é isso? É o lucro da empresa dividido pelo tempo de existência, pela quantidade de anos de existência dela. Ok? Bom, continuação. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais, acumulado ao longo do tempo, em anos de existência de cada empresa. Aí, está aqui o quadro. Este é o quadro e aqui as alternativas de qual vai ser a empresa que ele vai decidir escolher para comprar, obviamente aquela que apresentar o maior lucro médio. Bom, gente, o que é lucro médio? É o lucro dividido pelo tempo de vida desta empresa, dada em anos, ok? E dessa forma eu encontro a média de cada um deles. Então eu tenho que a empresa F teve um lucro de 24 milhões e ela tem 3 anos de vida. A empresa G também teve um lucro de 24 milhões e teve 2 anos de vida. A empresa H, 25 anos, 2 anos e meio de vida. A empresa M, 15 milhões, 1 ano e meio de vida. E a empresa P, 9 milhões, 1 ano e meio de vida. Ok? Bom, então vamos encontrar aqui o lucro médio de cada uma delas. Como eu já sei o total produzido, é só dividir o total pelo tempo de existência. 24 dividido por 3,
8. 24 dividido por 2, 12. 25 dividido por 2,5, 10. 15 dividido por 1,5, 10 também. 9 dividido por 1,5, 6. Portanto, galera, qual daqueles valores é o maior valor? O segundo, né? 12. E 12 faz referência à empresa G. Então, esse empresário vai optar pela compra da empresa que teve o maior lucro, no caso, a empresa G. Belezinha? Viram que tranquilidade? Simples. Desde que você saiba o conceito de média, você faz aí, belezinha, um exercício desse tipo. Tranquilo? Vamos para mais um aí. Olha só. Um candidato a soldado da Polícia Militar de Minas Gerais participou das 3 provas de aptidão física. Suas notas nas 2 últimas provas foram respectivamente o dobro e o triplo da nota da primeira. Sabendo-se que a média aritmética das 3 notas foi 28,6 pontos, é correto afirmar que a nota da primeira prova foi... Olha só, esse exercício já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas sem muito mistério. Observe que eu tenho 3 provas. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira prova, segunda prova, terceira prova, ok? Então vocês têm lá a prova de aptidão física e cada prova dessa você recebe uma nota, né? Dependendo do tempo de realização. Me parece que lá tem a prova de barras, né? Aí depois abdominal, que é a flexão, e depois corrida, né? Parece que são 3 provas, mas enfim, nós enfatizamos esses dados aqui, são adaptados só para criar uma situação. Então são 3 provas e cada prova você vai ser avaliado. O que o exercício colocou aqui foi o seguinte, que esse candidato, ele obteve 3 notas, que a segunda nota foi o dobro da primeira e a terceira o triplo da primeira. Eu não sei quanto que foi a primeira. E aí, matematicamente, nós usamos um artifício para representar algo que eu não sei identificar. Quando eu não conheço um determinado valor, eu represento ele por x. Na verdade, eu posso usar qualquer letra do alfabeto, de A a Z. Usualmente se utiliza a letra X, tá? Então vamos usar o X aqui. Qual foi a nota dele na primeira prova? X. Não sei quanto que foi. X. Aí ele falou que as 2 últimas provas, né, que é a segunda e a terceira, ele obteve respectivamente o dobro e o triplo. Quer dizer que a nota dele na segunda prova foi 2 vezes o valor que ele atingiu a primeira. E a nota dele na terceira prova foi 3 vezes a nota da primeira. Então, 3x. Ok? Bom, agora nós podemos montar esta média, já que ele está dizendo que trata-se de uma média aritmética. Ok? Média aritmética das 3 notas. Ele falou que a média aritmética foi 28,6. O que é a média aritmética? É a soma de cada nota, no caso ali, eu vou somar a primeira, mais a segunda, mais a terceira nota, e vou dividir pelo total de notas, que são 3, porque foram 3 provas, ok? Então, média aritmética, soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, a média aritmética, de acordo com o exercício aqui, vai ser média igual a 28,6. Montando agora esta equação, eu tenho o seguinte. Média é a soma dos valores x mais 2x mais 3x dividido por 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 notas. Entendem isso?
Somei as 3 notas, dividi por 3. Isso é média aritmética. Só que eu não sei quanto que é x, mas eu sei o valor desse resultado. O exercício falou que a média é 28,6. Então, isso aqui é igual a 28,6. Agora, basta eu resolver esta equação e, encontrando o valor de x, eu encontro o valor da primeira nota, porque x faz referência à primeira nota. Então, eu vou ter aqui o seguinte: 1x mais 2x, 3x. 3x mais 3x, 6x. O 3 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter 3 vezes 28,6. Quem vai ser x? X vai ser igual 3 vezes 28,6 vai dar o seguinte, ó, fazer aqui, ó, 28,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 8, 24, e 1, 25, vão 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 85,8. 85,8. O 6 está multiplicando o x, vai para o outro lado, dividindo, não é assim? Então, x é igual a 85,8 dividido por 6. Vamos lá? 85,8, agora eu vou dividir por 6 isso daqui. 6 vezes 1, 6, para 8, 2. Abaixo 5. Fica 25. Vai dar 4. 6 vezes 4, 24. Para 25, 1. Abaixa o 8. Vírgula, vírgula. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Conclusão, 85,8 dividido por x é igual a 14,3. Galera, quem é 14,3? 14,3 é o resultado que ele obteve na primeira prova. Então, de acordo com as alternativas, resposta letra E. Tranquilo? Está respondida a questão. Belezinha? Boa, né? Então, essa prova aqui, essa questão já exigiu um pouquinho mais de conhecimento, porque eu tenho que resolver uma expressão, né? E aí tenho que fazer alguns comparativos. Mas se você entende como que organiza, como que se monta uma média, você faz com tranquilidade. Beleza? Vamos para mais um aqui. Ao final do atendimento por telefone, o usuário de um serviço é convidado a atribuir uma nota de 1 a 5 para o atendimento, sendo 1 a nota atribuída ao péssimo atendimento e 5 a nota ao atendimento excelente. Ao final de um dia de atendimento, os seguintes dados foram tabulados. Então, eu tenho aqui a tabela que indica: nota 1, 12 usuários deram 1. Nota 2, 30. Nota 3, 48. Nota 4, 21. Nota 5, 9. Olha só. Não responderam à pesquisa. 80 pessoas não responderam à pesquisa. Total de pessoas pesquisadas, 200. Das 200, 80 não responderam. Beleza. Bom, esses cálculos auxiliares, aqui, o teste trouxe já de mão beijada para nós, né? Porque, na verdade, isso aqui era algo que nós tínhamos que fazer e o exercício já fez por nós, ok? Que é o produto da nota pela sua frequência. Isso aqui é a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de pessoas que atribuíram a nota 1. A quantidade de pessoas que atribuíram a nota 2 é a frequência do 2. E assim por diante. Beleza? Que no nosso exemplo de média ponderada é como se fosse os pesos de cada nota. Tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando o exercício. A média de notas dadas pelos usuários que responderam à pesquisa foi. Aí aqui as alternativas de resposta. Galera, preste bastante atenção que a pergunta faz referência aos usuários que responderam à pesquisa. Ele não quer o total de usuários, ok? Veja bem, por que eu estou fazendo referência aos que responderam? Porque tem um grupo que não respondeu. Foram pesquisados quantas pessoas? 200. Mas quantas responderam? Só 120, porque se 80 não responderam e foi um total de 200, 200 menos 80, 120. Beleza.
eu tenho que fazer o produto. O que é média ponderada? É o valor, é a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso. Cada valor pelo seu respectivo peso. No nosso caso aqui é a frequência. 1 vezes 12, 2 vezes 30, 3 vezes 48, 4 vezes 21, 5 vezes 9. E esse cálculo já foi feito aqui. Por isso que eu disse que o exercício já deu de mão beijada, porque ele já informou isso. E somando tudo isso aqui, dá quanto? 345. Bom, então agora está fácil. Olha só. Eu sei que média ponderada, média ponderada vai ser igual ao... pegando as informações, eu tenho o seguinte, né? 12 vezes 1 mais 2 vezes 30 mais 3 vezes 48 mais 4 vezes 21 mais 5 vezes 9. Ok? Eu vou tirar aqui para facilitar a visualização de vocês. Só para copiar os dados. Olha só. Eu coloquei aqui o valor de cada nota, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E multipliquei pela frequência que cada nota apareceu, ok? Na verdade, eu não precisaria fazer isso, porque, como eu disse, na tabela lá ele já deu. Mas é só para vocês entenderem por que esse tipo de média é uma média ponderada, porque cada valor tem uma frequência associada a ele. E aí eu divido pela soma dessas frequências, que é 12 mais 30 mais 48 mais 21 mais 9. Ok? Bom, eu não vou nem precisar fazer esse produto, porque lá na tabela já fez, e eu sei que o resultado é 345, ou seja, 12 mais 60, mais 3 vezes 48, mais 84, mais 45, 345. Dividido pela soma das frequências. Bom, eu também não preciso somar. Eu sei que é 120, porque foram 200 pesquisados e 80 não responderam, então a soma 12 com 30, 42, 42 com 48, 90, 90 com 21 vai dar 111, 111 com 9, 120. Então aqui, ó, 120. Agora vamos fazer essa divisão. Eu tenho aqui, ó, 345 dividido por 120. Como que eu faço, professor? Bom, eu tenho 3 casas aqui dentro, então eu tenho que pegar as 3 casas. 120, 345, então vou ter que pegar todas elas. 3 vezes 120 dá 360, passa, então vai ser 2. 2 vezes 120, 240. Coloca aqui embaixo, subtrai. 5 tira 0, 4 tira 4, 3 tira 2, 1. 105. Tem mais alguma casa para baixar? Não. Mas, professor, eu tenho que continuar a conta. Como que eu faço? Coloca a vírgula e acrescenta um 0. 1050. Agora eu vou continuar a divisão. Eu tenho que encontrar agora o número que multiplicado por 120 seja menor ou igual a 1050. Bom, vou tentar aqui o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Ficou 6 e vão 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 960. Se ao subtrair o resultado for maior que 120, é porque 8 é pouco. Eu tenho que pegar 9. Ok? Se for menor que 120, é o 8 mesmo. Então vamos lá. 0 tira 0 é 0. 15 empresta, né? 15 tira 6 é 9. 9 tira 9, 0. Aqui emprestou, ficou valendo 0. Então 90. Beleza? Bom, por aqui eu já tenho uma ideia da resposta, 2,8. Eu tenho 2,9, 2,8 e 2,6. Então eu já sei que a resposta é letra D. Eu nem precisaria continuar. Mas para desencargo de consciência, eu vou colocar o 0 e vou continuar a divisão. E vou tentar o 7, porque aqui na sequência vem um 7. Vou ver se vai dar certo. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Ficou 4 e vão 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. 900 menos 840, 60. Então, olha só, o 7 serviu. 2,87. Provavelmente o próximo vai ser 5, porque vai dar 600. 600 dividido por 120 é 5. Então, 2,875 está respondida a questão. Tranquilo? Média aritmética ponderada.
Beleza, galera? Então tá aí resolvida a questão. Exercício 10, galera, ó. Ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 postos de venda, encontraram-se 3 preços diferentes, sendo a distribuição representada em um gráfico. Está aqui o gráfico, tá? Agora é muito importante a gente entender a leitura desse gráfico. O que esse gráfico nos retrata? São os preços de um determinado produto. Olha só, aqui tem número de postos de venda, tá? Os preços encontrados são 12, 13 reais e 15 reais. Quantos postos de venda estão praticando o preço de 12 reais? É só você olhar no gráfico. Olha só, é um gráfico de coluna, faz a leitura. 4 postos de venda praticam a venda, o preço de 12 reais. 6 postos de venda praticam 13 reais. 10 postos de venda, porque aqui, ó, 10 postos de venda praticam o preço de 15 reais. Então, pronto, eu já fiz a leitura. Eu sei o preço praticado e eu sei a quantidade de postos que pratica este preço. Beleza. Bom, continuando. Considerando esses 20 postos de venda, o preço médio do produto é igual a... Aí aqui as alternativas de resposta. Galera, o exercício pede para calcular o preço médio. O preço médio. Aí vem a grande questão. Professor, que tipo de média que eu vou usar? Vou usar a média aritmética simples? Somo 12 mais 13, 25. 25 mais 15, vai dar 40 e divido por 3? É assim que faz? Não. Por quê? Porque cada preço está associado a uma quantidade de postos. Observe que eu tenho um valor associado a outro valor. Toda vez que eu tenho a associação de valores, eu tenho que calcular a média aritmética ponderada. Porque cada valor tem uma quantidade de postos, uma frequência de postos de venda que pratica esse valor. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Eu só uso a média aritmética simples se eu tivesse só os valores e não tivesse nenhuma quantidade de postos associada a eles. Ok? Aí sim, eu calcularia a média aritmética simples. Mas, no nosso caso, vai ser uma média aritmética ponderada. E como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou multiplicar a quantidade de postos pelo valor que eles praticam. Então, 4 postos praticam 12 reais. Então, 4 vezes 12. Mais 6 postos praticam 13 reais. Então, 6 vezes 13. Mais 10 vezes 15, ok? Mais 10 vezes 15. Por quê? Porque eu tenho 10 postos que praticam aí 15 reais. Agora, eu tenho que dividir tudo isso pela quantidade de postos. Quantos postos eu tenho aqui? Eu tenho 4 mais 6 mais 10 postos, ok? Eu tenho 4 mais 6 mais 10. 4 postos, 6 postos e 10 postos, beleza? E aí agora vamos fazer esse produto. 4 vezes 12, 48. 6 vezes 13, 78. 10 vezes 15, 150. Ok? Então eu tenho aí 48 mais 78. 48, 78 vai dar 110, 126. 126 mais 150. Eu vou ter 276.
E 4 mais 6 mais 10 é 20. Agora, resta fazer essa divisão. 276 dividido por 20. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Eu tenho 276, vou dividir isso aqui por 20. Beleza? Então vai dar 1, 20 vezes 1, 20. 27 tira 20, 7. Abaixa o 6. 76 vai dar 3. 3 vezes 20 é 60. Coloca aqui 60, subtrai 16. 16, não tem mais nenhum para baixar. Vírgula, acrescenta o 0. Ficou 160. 160 dividido por 20, 8. 20 vezes 8, 160. Para 160, nada. Então, resposta 13,80. Então, qual é a média aritmética ponderada desses preços aqui, do preço médio? R$ 13,80. Beleza? Então, essa dúvida de é ponderada ou é simples, ela é solucionada na medida que você identifica que para cada valor tem um outro valor associado. Então, está retratado que é uma média ponderada. Beleza? Tranquilo? Então, está aqui a resposta 13,8. Belezinha, né, galera? Pessoal, nós fizemos uma revisão nesta aula dos principais assuntos da base da estatística, tá? Nós falamos aí sobre os conceitos iniciais de população, amostra, falamos sobre os modelos de tabela, de gráficos e falamos também sobre o assunto de médias, aritmética simples e ponderada com vários exemplos aí. Tranquilo? E assim a gente chegou ao final da nossa revisão. Galera, só quero desejar toda a bênção de Deus, que dê toda a sabedoria necessária para você arrebentar a boca do balão nesta prova. Ouviu, galera? Tamo junto, torcendo por vocês e acreditando em vocês. Que Deus os abençoe e nos encontramos numa próxima oportunidade com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.